Então, gravação iniciada. A gente parou nessa parte de alimentos funcionais. A gente vai falar de 3 classes de alimentos funcionais básicas, né, que envolve essa parte de microbiologia de alimentos, né, que seriam os alimentos funcionais ligados a micro-organismos, tá? Ou o aumento ou a probabilidade de dar mais substratos para que esse micro-organismo que compõe a sua microbiota intestinal, ele atue de uma forma benéfica, tá? Então, esses alimentos funcionais são um ou mais ingredientes que podem ser modificados e vão contribuir para aumentar, né, o que a gente chama da nossa alimentação diária, a nossa dieta de uma forma saudável e, de uma certa forma, isso contribuir para a saúde do indivíduo. Dentre esses alimentos funcionais, a gente tem o que a gente chama de pré-bióticos, que são alimentos que têm uma composição não digerível, ou seja, a gente não tem enzimas que conseguem fazer a quebra dessas moléculas, tá? E não conseguindo fazer a quebra dessas moléculas, a gente não consegue fazer digestão. Então, da maneira que entra no organismo, é a maneira que ele vai sair. Porém, vai provocar uma estimulação seletiva da multiplicação e atividade de forma de qualidade e de quantidade dessas bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal. Já os probióticos, né, ela vai ser um suplemento ou um alimento que vai ter na sua composição um micro-organismo vivo, né, cepas desse micro-organismo, e dessa forma também repovoar, compor a sua microbiota intestinal. Então aqui são componentes alimentícios não digeríveis, né, os prebióticos, que vão estimular as bactérias já existentes no intestino, já existentes na microbiota intestinal, a se proliferar, né, a maior saúde da microbiota. E os probióticos, né, são novos micro-organismos que a gente pode estar aumentando e compondo essa microbiota. Já os simbióticos, eles vão ser, né, os alimentos que vão ter na sua estrutura tanto prebióticos quanto probióticos. Então, a gente pode ter essas 3 classes de alimentos envolvendo, né, a saúde ou, né, a adoção de micro-organismo a partir da alimentação. Então, falando desses prebióticos, na sua maioria, né, são alimentos derivados de fibras ou que contêm fibras, né? Eles vão ser solúveis ou insolúveis, depende da estrutura da fibra, ou seja, vai aumentar a solubilidade em água ou vai diminuir a solubilidade em água. Ou vai ter essas duas possibilidades, né, de ser uma parte solúvel, outra parte insolúvel. E eles, né, na sua composição, podem ser substrato fermentável. Né? Algumas bactérias, a gente até fez falou um pouquinho, né, de provas bioquímicas na semana passada, e falando dentro disso, falou de fermentação de açúcares, fermentação de carboidratos, né? E algumas fibras, elas podem ter na sua composição alguns carboidratos, né? Na verdade, tem, né, que a celulose, por exemplo, ela é formada por carboidrato, mas a gente não tem enzimas que consigam quebrar essas moléculas lá da celulose. Então, eles são, na sua composição, de forma geral, tem a possibilidade daquele micro-organismo utilizar aquele carboidrato como substrato, né, para poder fazer fermentação. Né. E no momento que ele faz fermentação, né, ele ajuda na capacidade digestiva, aumenta o pH ali na região intestinal, que pode também facilitar na emulsificação, na destruição dos nutrientes, né, e facilitando a absorção desses nutrientes. Não vão ser absorvidos, né? Como eu falei, ele vai ser, na verdade, substrato para bactérias intestinais. Então, a gente não consegue quebrar, a gente não consegue absorver, mas as bactérias, elas têm, né, maquinaria, né, bioquímica para que possa, né, fazer a quebra dessas moléculas e ajudar na sua atividade. A fermentação, na sua maioria, vai ser causada por bactérias anaeróbias, né? E bactérias ácido-láticas, que é o que a gente falou, né, há uns dias atrás,
que são aquelas que vão fermentar e produzir, né, o ácido lático, ou também, né, quebra e fermentação de ácidos graxos de cadeia curta, e em sua forma também a produção de gases, né, os gases que às vezes ficam aprisionados na região intestinal. Pode ser justamente pela fermentação desses componentes prebióticos pelos, né, bactérias que estão lá ocasionar. De forma geral, né, no momento que ele vai fermentar, ele vai fazer uma fermentação lática, ou seja, vai produzir o ácido lático, sendo a heterofermentativa não produz somente o ácido lático, se for homofermentativa, vai produzir somente o ácido lático. Lá na região intestinal, vai reduzir o pH e também estimula a proliferação de células do colo, células epiteliais naquela região. A redução do pH também ajuda, muitas vezes, a atividade de algumas enzimas intestinais, ajuda também na quebra dessas moléculas que estão lá na região intestinal, como eu falei, e também ajuda na maior absorção de nutrientes. Tá? Quem são normalmente que a gente utiliza, né, na alimentação, né? A lactulose, né, que vem derivada, né, da celulose, inulina, que também é um carboidrato, né, e outros oligosacarídeos, né, que são carboidratos que têm até 9 carbonos 9 monossacarídeos na sua composição. Dentro deles, a gente pode também, né, ter os frutanos, os galactosanos, que estão dentro desse grupo, né, de material, né, de componentes químicos que podem estar lá compondo o alimento, e que tem essa classificação de prebióticos. Então, esses frutanos, o FOS, né, e a inulina, eles são oligo ou polissacarídeos, isso é o que a gente depende da classificação que o livro, né, ou então que determinado autor vai dar, porque muitos, né, não utilizam essa analogia, né, essa nomenclatura de oligosacarídeos, né, somente monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né. Alguns autores, né, fazem essa interface entre os disacarídeos, que são aqueles dois carboidratos que têm 2 moléculas de monossacarídeos, né, e os oligosacarídeos vão ter, né, até 9 monossacarídeos, tá? Isso vai variar, mas ambos, né, são de origem vegetal, né, vão compor lá a região da celulose desses vegetais, e são quimicamente, né, semelhantes, estão de forma, né, associadas aos determinados alimentos. Tá? A inulina ela vai ter de 2, né, até 150, e se ele tiver acima de 9, eu não posso mais nem considerar, mesmo que eu adote a classificação de oligosacarídeos, elas não vão entrar dentro desse âmbito de oligosacarídeos. E o FOS, né, eles vão estar abaixo, né, até 10 monossacarídeos. Só relembrando, né, dessa nomenclatura de monossacarídeo, disacarídeo, né, a gente tem na natureza, né, correlacionado a alimentos, né, 3 tipos de carboidrato monossacarídeos, ou seja, aquele carboidrato que vai ter somente uma molécula, né, de carboidrato, que seriam, né, a glicose, a frutose e a galactose. Junção desses 3 monossacarídeos, a gente vai ter o que a gente chama de disacarídeos, que vão ser os que têm 2, né, monossacarídeos, que vai ser a combinação desses 3 que eu falei antes, glicose, lactose e glicose, galactose e a frutose. Tá? Por exemplo, a gente vai ter a maltose, que vai ser, né, 2 moléculas de glicose, né? A sacarose, por exemplo, que é o açúcar que tem nas frutas, né? Ele vai ter uma molécula de glicose e outra molécula de frutose. E a lactose, que é o açúcar que tem no leite, né? Ele é um disacarídeo, e ele vai ter a galactose e a glicose combinada formando, né?
Acima disso aí a gente vai ter alguns polímeros, né, que podem ser de várias moléculas de glicose, ou moléculas de glicose com frutose, ou moléculas de glicose, né, compondo ali, né, e formando esses polissacarídeos, tá? Na alimentação, de forma geral, né, a gente vai ter alguns frutanos, que vai ter glicoses e glicoses e frutoses ali, fazendo a sua formação nessas várias cadeias, tá? Muitas dessas bactérias, como por exemplo as bifidobactérias, que estão lá na região intestinal, elas vão fermentar seletivamente esses frutanos, né? Como, por exemplo, os que a gente vai ter no amido, a pectina, que também é um carboidrato que está lá nas frutas, né? E a polidextrose, né, que vai ter moléculas de glicose ali formando, né? E essas bactérias, elas vão seletivamente fermentar somente, né, essas classes de polissacarídeos. Ok, gente? Ok. E aí a gente vai ter, né, os probióticos, que são, né, de forma geral, né, classes de micro-organismos que a gente pode utilizar na composição do alimento. E no momento que a gente utiliza na composição do alimento, aquele alimento, ele se torna, então, um alimento probiótico. Tá? A gente tem alguns gêneros, né, como que vocês podem observar nesses probióticos, vocês vão ter lá os nomes das cepas, os nomes dos micro-organismos, e normalmente a gente vai ter, né, lactobacilos, bifidobactérias, alguns enterococos que podem estar lá presentes, e eles são encontrados, né, em diversas porções do nosso trato gastrointestinal, né? E então a gente pode utilizar na alimentação para que a gente repovoe ou melhore a saúde da região da microbiota intestinal. Então, só lembrando, os prebióticos eu vou dar matéria-prima para que essas bactérias se multipliquem, né? Eu vou dar matéria-prima, né, para que elas possam, então, aumentar a sua atividade. E os probióticos eu vou, na verdade, com aquele alimento, fornecer, né, bactérias ali que ajudem a repovoar a minha região intestinal, tá? Então, os probióticos, né, são bactérias acidoláticas, né, ou, né, as bifidobactérias, mais especificamente. Os prebióticos, normalmente a gente vai utilizar as fibras e os oligosacarídeos, né, que vão estar ali presentes, como, por exemplo, os glicanos, os frutanos, e eles vão tanto, né, como os probióticos, como os prebióticos. No caso dos prebióticos, fornecer a possibilidade das bactérias que já existem ali fazer fermentação, e os que eu estou doando, os probióticos que estão vindo na alimentação, vão então fermentar e fazer sua atividade lá na região intestinal. Então, tudo isso ele vai melhorar e vai modificar, né, a minha microbiota, vai aumentar a atividade microbiana, a composição, né, dessa microbiota. Também, né, vai aumentar alguns metabólitos, eu posso liberar ácidos graxos, gases, né, diminuir o pH. E efeitos fisiológicos, né, a gente vai ter efeito local lá no colo, e alguns efeitos sistêmicos a gente pode ter, como, por exemplo, o aumento de algumas vitaminas, quando aumenta algumas bactérias ali na região intestinal. A gente vai ter uma extensa influência desses alimentos, né, a microbiota intestinal. A gente vai ter uma série de reações bioquímicas que vão acontecer, melhorando e deixando aquela microbiota mais saudável, né, com correção das propriedades daquela microbiota, aumentando também a imunidade da mucosa, né, justamente porque no momento que eu deixo somente bactérias, né, que vão estar em equilíbrio com o meu intestino, que não vão estar fazendo lesão no meu intestino, pelo contrário, vão estar me ajudando, né, muitas vezes na produção de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, vai estar me ajudando na fermentação dos alimentos que vêm naquela microbiota. Eles também podem estar fornecendo a possibilidade, né, de bactérias que venham, né, via oral
Ou então outros micro-organismos que a gente já aprendeu, que a gente já falou de uma série de micro-organismos que causam doença, que venham a partir do alimento, eles então, né, façam como é que eu posso dizer? Uma proteção lá, porque eles vão estar competindo, né, com a região. Vai haver competição na região intestinal. Então, a bactéria da microbiota, ela vai querer o espaço, ela vai querer todos aqueles componentes que ela vai fermentar, que vai produzir energia, que vai fazer a multiplicação, tá? Então, ela vai competir com a bactéria que venha de forma externa, que seja patogênica, que não faça aquele equilíbrio, ou com vírus, ou com qualquer outro micro-organismo, e produzir substâncias, né, que matem esse micro-organismo e ajudem na sua proteção, tá? Então, a gente tem, né, a ajuda na questão da imunidade, questão da proteção da minha mucosa, da minha região intestinal, justamente por essas bactérias que estão lá. Aumentar a permeabilidade intestinal, no sentido de que se ela ajuda na fermentação, se ela está ali fornecendo a possibilidade de ajudar na fermentação de alguns componentes, de quebrar alguns componentes, por exemplo, ela também aumenta a permeabilidade, né, para que ele seja melhor absorvido no intestino. Essa ligação, né, lá nos enterócitos também pode ajudar, né, a manter a vigilância dos linfócitos, né, das células dendríticas que fazem parte também da microbiota lá, ou fazem parte da minha região intestinal, que fazem a vigilância local. Então, eu vou manter também aquelas células do sistema imunológico ainda ativas, produzindo citocinas, povoando ali, ajudando também a manter a integridade, a manter a saúde intestinal e a imunidade intestinal. Então, isso acaba sendo o que a gente chama de vantagem competitiva, né, sobre as outras bactérias. Ela tem equilíbrio, o sistema imunológico vai se manter em equilíbrio com aquelas bactérias e elas vão, né, competir no ambiente no sentido de que vai evitar que outros micro-organismos consigam, né, se instalar. Isso, né, seria ótimo se toda vez a gente conseguisse, né, fazer essa possibilidade de manter ali no ambiente, se manter ali na microbiota, né, mas nem sempre elas conseguem vencer essa competição. Então, esses prebióticos, né, a gente, como a inulina, né, a oligofrutose ali presente, vão chegar lá no intestino delgado, não vão ser digeridos, como eu já falei, não vão ser absorvidos. Lá no colo, né, vão fazer o efeito, né, para que as bactérias que estejam lá, né, aumente, prolifere a intenção dessas bactérias, tá? Os probióticos provindos da dieta, a gente pode ter os lactobacilos, as bifidobactérias, né? E a gente pode compor, né, no momento da alimentação e aumentar ali na dieta. Então, quais são os efeitos, né? A gente vai ter, né, modulação da microbiota, competição, né, pelos sítios de adesão. Justamente foi o que eu falei com vocês, né? Se tem outras bactérias que querem se aderir, que querem fazer lesão, elas vão competir com essas bactérias externas, porque elas querem continuar naquele local. Vai competir com os nutrientes, então os nutrientes que vão vir da alimentação, os básicos, os que elas vão fazer a fermentação, principalmente esses que a gente, né, não faz digestão, elas utilizam mais, vão estar associados, né, justamente, né, a essa competição. Então também ela ajuda na eliminação dessas bactérias também por causa dessa necessidade de competir pelos nutrientes. E também produção de compostos antimicrobianos, que eu também, né, já sinalizei para vocês. Alteração daquele metabolismo, então vai aumentar ou vai diminuir a atividade enzimática, depende do metabolismo, depende do que a gente vai estar fornecendo, né, Sião. E a ideia também é que esses prebióticos, eles sejam, né, adicionados na alimentação juntamente com a melhor oferta de água, porque quando não tem uma oferta ideal de água, acaba se tendo um efeito contrário. Tá? A imunidade, né, porque como eu falei, vai aumentar a vigilância lá naquela região, então continuar mantendo níveis de anticorpos, atividade de macrófagos, atividade de células dendríticas ali residuais, e estímulo também,
né, de absorção de alguns nutrientes, né, aumenta também o estímulo de absorção de cálcio na região intestinal. Outro fato, né, alguns artigos eles demonstram que esses prebióticos, né, essas fibras, esses oligoglicanos, no momento que a gente faz o maior fornecimento, a gente tem redução, né, de doenças cardiovasculares, justamente porque acaba estimulando o maior metabolismo de lipídios lá na região intestinal. Muitas dessas bactérias aumentam o metabolismo de lipídios ou estimulam o maior metabolismo de lipídios, diminuindo a absorção, muitas vezes, dos lipídios, né, que a gente sinalizam como lipídios ruins, tá? A modulação também da composição dessa microbiota intestinal, né? Alguns estudos também mostram a redução do risco de câncer de cólon quando a gente mantém uma microbiota mais saudável, porque a gente predispõe a uma menor lesão e a gente sabe que locais com maior lesão têm maior chance de desenvolver, né, um câncer. E também redução de bactérias patogênicas no intestino. Isso a gente pode até observar no momento que você está em um quadro diarreico, né, e não faz ingestão de fármacos, né, ou então da própria bactéria, que é aquele fármaco que normalmente a gente utiliza para poder combater e melhorar a diarreia, como por exemplo Floratil, né, Repoflor, entre outros nomes comerciais, nada mais são que cepas lá de bactérias que vão estar de uma forma inerte lá, né, semelhante à forma que elas ficam, né, só que vai estar em forma de liofilizada, na verdade, né, e no momento que ela entra no ambiente intestinal, vai ter um ambiente ideal para o crescimento e proliferação, e elas acabam melhorando, repovoando, porque numa diarreia, né, a gente vai ter destruição, redução da microbiota, né, crescimento ali do patógeno, a gente já viu tudo isso na disciplina, né, quando falou dessas diversas bactérias que podem estar, ou então outros micro-organismos que eles fazem lá, a fisiopatologia que eles fazem na região intestinal. Então, no momento que eu forneço nessas bactérias, sejam de forma liofilizada, que a gente pode utilizar comprando na farmácia, ou no momento que eu utilizo, né, alimentos fermentados, né, alimentos probióticos, por exemplo, eu também ajudo a recompor que aqueles micro-organismos, né, que estavam ali afetando e fazendo doença, os que são benéficos, eles entram em ação, né, repovoem, tomem espaço do local e melhore toda a constituição, tá? Então, a gente pode também melhorar, né, no quadro de doença, o fornecimento de prebióticos, não somente dos probióticos, porque também vai ajudar, né, na redução dos níveis de bactérias patogênicas, porque vai estimular o crescimento das não patogênicas. E o alívio da constipação, normalmente quando os indivíduos eles têm, né, problemas gastrointestinais, ele é mais constipado, a ideia é que, né, ele aumente o fornecimento de fibras, né, de prebióticos, que vão ajudar melhor a atividade do trato gastrointestinal. Lembrando que isso, né, tem que ser utilizado, né, no momento que eu tenho o fornecimento ideal de água, senão o efeito acaba sendo contrário. Ele acaba fazendo a maior absorção ali da água, e aí no momento que o indivíduo está desidratado, acaba não conseguindo emulsificar, e aí, né, faz todo o efeito contrário. Então, alguns efeitos são atribuídos a esses probióticos, a gente vai ter, né, no caso dos probióticos, maior controle da microbiota intestinal, quando a gente faz a alimentação ideal com esses probióticos, estabilização da microbiota intestinal, né, após o uso de antibióticos, isso pode acontecer, isso é clássico, né, de acontecer, o indivíduo fez uso de antibiótico via oral por 10 dias, 12 dias, e aí acaba, por consequência, tendo uma diarreia severa, né, uma diarreia ali momentânea também, e a gente pode, em vez de estar utilizando, né, a bactéria liofilizada, pode estar, né, fazendo aumento do uso de probióticos e que pode, né, ajudar na estabilização ali da microbiota intestinal.
Promoção também da resistência gastrointestinal à colonização de patógenos, né, no momento que a gente aumenta o fornecimento e a saúde daquela microbiota, diminuição da população de patógenos, através também da produção de ácidos, né, como eu falei, dependendo do tipo de fermentação que ele faz, se a fermentação, né, com mais de um tipo de ácido, a gente pode ter ácido acético ali presente na região intestinal, o ácido lático, que são os produtos, né, da fermentação. Eles também podem produzir outros compostos antimicrobianos, como bacteriosinas, né, entre outros, que vão evitar o crescimento dos outros micro-organismos que não são da microbiota. Também promoção da digestão da lactose, né, a gente aprendeu que as enterobactérias, as bactérias que estão lá, e principalmente os coliformes fecais, eles vão ser fermentadores de lactose, né? Até uma forma da gente avaliar no momento que a gente vai fazer a tipagem, né, a avaliação de coliformes fecais, justamente a fermentação desse açúcar, tá? E de onde que vem esses coliformes fecais? Da região intestinal do indivíduo. Então, no momento que a gente tem, né, uma microbiota saudável, ele também pode ajudar na digestão da lactose e o nosso organismo não fique tão impactado com a necessidade de estar produzindo a enzima lactase. E isso, de uma certa forma, pode ser correlacionado com a redução de uma intolerância ou de uma redução de produção dessa enzima que pode acontecer com o indivíduo, tá? Estimulação da resposta imunológica, como eu já falei, que ele vai estar lá estimulando as células residuais, as células residentes ali, e alívio da constipação, porque pode aumentar, né, a atividade ali na região, quebra de alguns de nutrientes, né, de compostos, e aumenta também a absorção de alguns minerais, de algumas vitaminas, e ajuda na produção também de algumas vitaminas do complexo B e vitaminas, a vitamina K3, por exemplo, é uma vitamina que é produzida por bactérias que estão lá no trato gastrointestinal. A gente vai ter alguns efeitos, né, que podem ser utilizados, por exemplo, diminuição do risco de câncer, de doença cardiovascular. Como eu falei, a associação da quebra de lipídios, né, está associada a doenças cardiovasculares, diminuição de concentrações plasmáticas de colesterol, né, efeitos também na pressão arterial, né, já foram ensaios e trabalhos de associação, né, de epidemiológicos já demonstraram nessa redução desses efeitos antihipertensivos, redução também da atividade ulcerativa da Helicobacter pylori, que ela vai fazer lesão e ulceração na região, né, principalmente do estômago, gerando a gastrite, né, e bactérias, né, essas bactérias que a gente pode estar utilizando, os probióticos, tá? Eles também podem, né, estar competindo e reduzindo em número lá H. pylori e ajudando também, né, na proteção da região gástrica do indivíduo. Apesar de que não sobrevivem tão bem quanto a H. pylori é tão adaptável na região do estômago. E controle também, a gente já vê algumas doenças, como por exemplo, doenças por vírus, como a rotavírus, e o clostridium, né, que gera difteria. Então, existem alguns critérios, né, da seleção, não tem porquê também a gente querer, só porque os pré e probióticos, eles ajudam na nossa saúde intestinal, que eu vou usar em excesso, porque eu acabo, né, fazendo o desbalanço, o descontrole daquele equilíbrio que está na minha região intestinal. A ingestão diária, né, a partir do bioproduto, entre 10 a 6, 10 a 7 unidades formadoras de colônia por grama ou por ml do produto ali, tá? Então, normalmente a gente vê lá as doses, né, por exemplo, dos que estão, né, comercialmente liberados, né, sejam, né, os leites fermentados, que é um exemplo de alimento probiótico, né, alguns iogurtes fermentados também, né, de diversas marcas. A gente não pode tomar, né, um litro inteiro que vem, né, porque aí você faz um descontrole da microbiota, descontrole ali do que já está equilibrado. Você tem a quantidade ideal, normalmente 200 ml. Isso vai variar um pouquinho de marca para marca,
mas a gente observa ali na tabela nutricional que ele vai dar, né, o que a gente chama de dose diária, que é a dose ideal que vai ter nessa quantidade de micro-organismo pelo bioproduto ali presente. Inulina, oligofrutose, a gente deve consumir de 4 a 5 gramas, né, diárias no máximo. A seleção de muitas bactérias a gente vai fazer, né, por bactérias que vão pertencer à microbiota, ser de origem humana, tem que ser uma cepa e uma classe de bactérias que vão estar presentes na minha microbiota. Estabilidade, né, frente ao ácido, né, a ácido e a bile. Obviamente, ele vai passar por todo o meu trato gastrointestinal. E aí, se no momento que ele cair no estômago, o pH ali com ácido clorídrico, emulsificação ali, pepsina, ácido clorídrico, se elas não forem resistentes ao ácido, né, elas vão morrer ali desde a região do estômago e já não vão fornecer ajuda na minha microbiota. E os sais biliares, né, algumas bactérias, no caso aí, são mais as gram-positivas, elas não resistem, né, a sua membrana ela não está capacitada a sobreviver a um ambiente com os sais biliares, e aí faz lise da membrana, né, e por consequência lise da célula bacteriana. Então não adianta eu escolher uma classe bacteriana que não vai resistir à bile, que não vai resistir ao pH mais ácido. Obviamente, como a gente escolhe, né, bactérias acidoláticas, elas são produtoras de ácido, então elas vão resistir a um ambiente mais ácido. E a capacidade de aderir à mucosa intestinal e de colonizar, também, se ela não se adere, se ela não coloniza, vai ser jogada fora no momento da formação do bolo fecal e da defecação. E a capacidade também de produzir produtos antimicrobianos, metabolicamente ativa no intestino e segura, né, para o uso humano, não gerar doença em momento algum. Então, as aplicações, né, como por exemplo, a gente tem no mercado, né, alguns produtos, né, lácteos pode ser utilizado, né, o FOS, né, ele é utilizado como adoçantes, né, como para a produção, né, de alguns alimentos. Vai dar maciez também a produtos de panificação, diminuir alguns pontos de congelamento de algumas sobremesas. Pode conferir também crocância, né, teor de gordura. O bebezinho, ele pode estar utilizando, né, alguns leites, né, que vão ter na sua composição, né, algumas fibras, né, alguns oligosacarídeos que vão estar presentes nessa classe de prebióticos. Os probióticos, a gente tem já uma gama, né, de produtos, né, sendo utilizados no mercado, leites fermentados, iogurtes, sobremesas à base de leite, leite em pó, né, destinado a recém-nascido também, né, pode ter esses probióticos. Então a gente tem, né, o Comfort, o Pro, que no caso vai ter probióticos, e alguns sorvetes, na formulação de sorvetes também. Vocês podem observar que, na sua maioria, eles estão associados a leite, né? Justamente porque vai dar fornecimento, né, da lactose, para eles fermentarem a lactose, né, e se manterem ali ativos, né, no alimento e ser ativo no momento que a gente faz a alimentação. Se vocês podem observar, a gente vai ter aqui, né, com bífidos regulares, né? Então, uma cepa de bifidobactéria que vai ter nesse iogurte dessa determinada marca aqui, tá? Então, tem os leites fermentados, né? Alguns sucos, né, que podem ter a base de leite ali, podem ser utilizados também, né, como probióticos, e todos eles vão ter cepas de bactérias, né, fermentadoras e que podem estar presentes na nossa região intestinal sem causar dano algum. Então, se a gente toma as doses acima do que a gente chama de recomendável, o indivíduo ele vai ter diarreia, porque vai ter desequilíbrio na microbiota intestinal, excesso de gases, porque vai ter uma fermentação em massa ali,
E um dos componentes da liberação da fermentação não é só o ácido lático, o gás carbônico também é liberado, né? Esse excesso de gases, ela vai trazer, né, outros sintomas gastrointestinais, como cólicas, inchaço e distensão abdominal ali presente. Então, não é porque faz bem que eu vou tomar logo litrão de leite fermentado, que hoje a gente consegue comprar, né, mais do que aquelas doses menorzinhas. Não vou tomar o litrão de uma vez só, porque, né, o efeito vai ser extremamente contrário. Outro efeito adverso, né, muito cuidado com essas cepas, né, a indústria de alimento, ela tem que ter muito cuidado com as cepas que vão estar sendo utilizadas, se forem micro-organismos, bactérias que facilmente recebem plasmídios, né, que é aquele DNA acessório da bactéria, tá? Elas podem, né, transmitir essa resistência ou receber essa resistência a alguns antibióticos e se tornarem patogênicas. Então, eles tomam todos os cuidados com as cepas, né, que são utilizadas, né, de um novo produto, fazem análise de risco para esse produto ser produzido. Não é só isolar, só ter a cepa, mas elas sempre são testadas, né, a possível resistência, possíveis pressões ambientais e modificações desses grupos bacterianos. Ok? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Algo que queiram ponderar? Cadê a Nayara? Tá calada? Oi, Pro. Eu tô correndo dessa casa, eu não tô podendo falar. Tô espirrando toda hora. É rinite? É rinite. Vamos lá, então ninguém tem nenhuma dúvida? Então vamos lá. Deixa eu iniciar, né,